Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Bom dia. E aí, gente? Hoje eles pediram para eu esperar, para as pessoas chegarem mais, para não pegar depois. Interessante. Bom dia, bom dia. Não vou fazer no Insta, vou fazer só aqui, porque depois eu falo para vocês que tem alguns parâmetros a ser seguidos. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Tem um monte de gente. Hoje chega um monte de gente, né? Hoje vem. Hoje é dia de receber. É muito interessante isso, né? Mas todos os dias são de recebimento. Como eu sempre começo uma quinta-feira, o quanto nós estamos realmente abertos para receber. As pessoas ficam usando lei da atração, faz um monte de coisa, vai atrás de um monte de coisa, vai comprar um monte de coisa. Se você for no Instagram, é impressionante. O assunto é dinheiro, prosperidade. Por que as pessoas continuam da mesma forma? Por que continuam? Você já comece a observar. Tem um período de melhora, e depois, pum, de novo. Porque a pessoa, ela não consegue receber. Não é porque ela não está no fluxo, mas ela tem crenças de vários tipos. E às vezes que ela nem percebe que ela tem. Uma das coisas que chegou para mim nessa viagem, chegou até antes, né, da viagem acontecer, é um trabalho com Vivamos, né? E eu já comentei aqui antes, quando chegou a ordem estelar, e Vivamos, ele falava muito sobre o corpo emocional. E eu, porque desde de lá de trás eu tinha esse questionamento, né? É a mente, é a mente, é a mente. Mas quando ele chega e começa a falar sobre o corpo emocional, eu, lá atrás eu não conseguia, realmente ainda não estava muito claro para mim. E hoje percebo claramente isso, né? O nosso corpo emocional, ele precisa subir o padrão também. Nosso corpo emocional é a quarta dimensão. E ontem eu falei para vocês sobre a quarta dimensão e as linhas de tempo. Quando você está, teu corpo emocional é o corpo que navega nas linhas de tempo. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar nessas linhas bem cinzas. Vou falar assim, cinzas. Então as pessoas não têm noção disso, não têm noção de o que é a Matrix. Todo mundo fala, ontem até comentaram que, não sei o que da Matrix, mas ela não sabe o que é Matrix. Porque a gente não sabe o que é Matrix. Você não sabe o que é Matrix. Se eu falar para você, me defina Matrix, você fala, ilusão. Tá, me defina ilusão. Me defina. Tem que ser palpável. Tem que ser palpável. Senão, você não entra. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Com o ser humano, não adianta. Eu já contei várias vezes aqui que desde quando eu fui a primeira vez à Índia, em 2010, eles sempre falavam: o seu universo exterior é um reflexo do seu universo interior. O seu universo exterior é um reflexo do teu universo interior. Cara, aquilo, ok, né? Eu vibro, eu atraio, né? Aí você entra na lei da atração. Não, eu vi o que eu vibro, eu atraio, mas como eu vou mudar esse meu universo interior? E o que tem no meu universo interior que eu nem sei? Então, quando eu trabalho com os dragões,
As pessoas ainda, né? Eu sei de um monte de aluno meu que estão dando curso sobre os dragões. Tá tudo certo, gente. Só que se não tiver com total, com certeza, alinhando com presença divina, amor incondicional e equilíbrio, você está na ilusão aí. Porque a Matrix já descobriu que as pessoas querem. Ela já descobre, você já, é fácil, né? É fácil. Você já vai no seu YouTube, ou melhor, no Google, vai no seu Google e coloca assim, máquina de lavar. Quero que vocês façam isso hoje. Máquina de lavar de 10 quilos. Aí vai vir um monte de máquina, beleza. E aí espera. E aí espera. Aí você vai entrar no Instagram, vai vir propaganda de máquina. Aí você vai entrar, não sei aonde, e você vai começar a ver propaganda de máquina. Propaganda de máquina. A inteligência artificial trabalha dessa forma. Vocês acham que a inteligência artificial é uma réplica do quê? Toim, toim, toim. É uma réplica do quê? Você acha que alguém falou, vou criar uma inteligência artificial como a minha cabeça? A tua cabeça é exatamente assim. Realmente, a Matrix, ela é uma cópia da nossa mente. Da mente egóica. Porque a hora que você já pegou uma música chiclete, que eles chamam de música chiclete, ela não sai da tua cabeça. E quando você se distrai, você está cantarolando ela. Quando você se distrai, você está pensando naquela pessoa. Você falou que não ia pensar, que você disse, não quero mais nem pensar nisso. É só isso que vem na sua cabeça, só isso. Só isso. Então, Matrix é uma rede, gente, é uma rede. Rede neurais, só que escuras. Mas isso é uma cópia do que já existia anteriormente. Entenda. A fonte é assim. Tudo que você emana, ela te presenteia, porque você e ela são um. Então, nós lá em Eras de Ouro, nós estávamos nessa unidade, não existia a palavra magia, não existia a palavra alquimia, não existia nada disso. Simplesmente é. Você era um. A lei do um. A lei do um. Supremacia total. Você é um com todos. Um. Então, você não precisava falar, não precisava questionar, não precisava de nada disso. E quando os escuros chegaram, né, como disse Sanat Kumar, aqueles que criaram o tempo, eles olharam o que tinha. Como que você cria algo? Você copia. Bebê, você copia. Eu olho um monte de gente que fala exatamente o que eu trago aqui. Que eu vou, faço, aconteço, vou lá, sabe? Vivo todo um processo e aí, daí a pouco, a pessoa está lá fazendo curso e movimentando. Não, porque... Ok, tá tudo certo. Sabe o que é isso? Eu ancorei, eu desci. Nós somos um. E quando você está na sua essência, você também ancora. Nós somos os pilares. Enquanto as pessoas estiverem olhando a outra e falar, peraí, deixa eu copiar. Ela não está completamente ligada à fonte. Não tá, gente. Não tá. E é tão interessante. Se você vai na internet, às vezes eu olho a internet para ver isso. Se você pega uma pessoa, às vezes cai lá uns stories, né? Você vai olhar, você fala assim, o que essa pessoa está trazendo aqui? Ela está contando que ela toma café e ela gosta de molhar o pão no café, e aí você vai lá, tem 800 mil seguidores. Você fala assim, cara, as pessoas estão muito preocupadas em mudar. Total.
muito, completamente preocupadas. Então, se cada um realmente se ligar a essa fonte e começar a verdadeiramente ser essa fonte, aqui e agora, não que a gente vá mudar instantaneamente o planeta, mas nós vamos fazer as mudanças para nós. Pequenos universos, né? Como dizem os dragões, passos pequenos, passos seguros. E aí eu entendo porque quando eu vou para o Faial, eu me sinto em casa. Me sinto em casa. Quando eu pisei, me emociona, porque assim, quando eu desci do avião, depois de toda aquela vai para lá, vem para cá, é como se existisse uma energia, falava, não, você não vai. E eu falava assim, ok, você pode resistir, mas eu vou. E quando o avião pousou no Faial, eu saí, o avião não tem aquelas conexões, né? Você sai, desce a escadinha e põe o pé no chão. E quando eu pus o pé no chão, eu olhei e tinha um arco-íris. Cara, que foi emocionante para mim. Emocionante. Porque era um sinal, sabe? Então, assim, para mim, esses sinais são muito verdade. Muito, muito verdadeiros. E tanto é que no último dia, última noite, na realidade, a gente estava indo para um restaurante onde a gente ia se encontrar com um monte de meninas, que algumas vão me ouvir depois. Eu olhei assim, a gente até parou o carro depois para voltar, porque você via o mar, e um arco-íris no mar, na beira do mar, assim, sabe? Na linha do horizonte, mas assim. E, sabe, a ilha fala comigo. A Anisalda chegou aí, ela é de lá. A ilha fala comigo. E quando eu fui falar com o Deva da ilha, eu peço permissão, óbvio, né? Porque vocês acham assim, a Lúcia faz. Não, tudo eu peço permissão, se eu tenho essa autorização de estar ali, porque os seres têm quereres. Então, assim, eu vou trabalhar com os dragões. Pá, venha! Assim não, gente. Entenda que não é assim, não é o seu querer, não é o seu umbigo. E aí você cria imagens, da mesma forma que você cria ilusões, você também cria imagens de seres. E tem um monte de gente indo nessa. Tem um monte de gente indo, porque tá dando dinheiro. Ô, gente, dá uma olhada. Quando os registros acásticos chegaram, sei lá, 17 anos atrás para mim, eu não estou falando estou falando de um monte de gente que ancora coisas. Não sou só eu, tem um monte. Chega, daí a pouco tem um monte de gente trazendo aquilo. Muitas dessas pessoas não é verdadeiro. Não são verdadeiros, porque elas estão atrás do dinheiro. Elas estão atrás, e é isso que eu estou falando. Ela não recebe. Esse é o ponto que eu comecei a live falando. Quinta-feira é dia de receber. Você sabe receber? Ou você fica olhando do lado e copiando aqui? Olhando do lado e copiando aqui. Isso não é receber. O receber com R maiúsculo é quando você está na sua fonte e aquilo é natural. Você é um. Você é um com a fonte. Então, a palavra de ordem é unidade. A palavra de ordem é unidade. E aí, existe uma pergunta, e que até uma amiga, ela mandou uma resposta super bonita e super coerente, né, em relação a isso, tipo, como, então, estar em unidade e não acessar a unidade do inconsciente coletivo? Porque é simples e é fácil. Na hora que você coloca no Google uma pergunta, ele vai continuar trazendo aquilo. Você entra no inconsciente. A hora que você, aí volto a falar, a hora que você sente uma tristeza,
Ai, hoje eu tô cansada. Olha só o que a bandida andou aqui. A Sila, ela apronta com o meu ninho aqui, dos ovos. E você fala assim, ai, hoje eu tô tão cansada. Só de você falar, hoje eu tô tão cansada. Primeiro, presença divina não tem cansaço. Então, eu me corrijo 24 horas, gente. Vocês querem saber. Sabe aquela frase, orar e vigiar? É isso. Eu me corrijo 24 horas, porque eu falo assim, peraí, presença divina? Cadê a presença? Corpo, se alinha à presença. Corpo, seja um com a presença. Aí, essa frequência, quando você fala, eu tô cansado, ai, tô de saco cheio. Ai, hoje, meu Deus, essa quinta-feira da segunda, já cansei de ouvir isso, né? Da segunda e não termina essa quinta, porque amanhã é feriado, né, gente? E aqui no Rio de Janeiro, amanhã é feriado, aí tem sábado e domingo, aí terça-feira é feriado, e então todo mundo vai emendar. E quarta-feira é feriado. Não, terça-feira funciona. Segunda é feriado, desculpa. Segunda é feriado, terça não é feriado, é facultativo, e quarta é feriado. Você acha que ninguém vai emendar, né? 6 dias. Blu, 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 blu. Então, hoje, tá assim, muvuca, assim, a energia do Rio é assim, não dá 5 horas, dá segunda e não dá 5 horas. Eu preciso das 5 horas, porque 17 horas eu entro no feriadão. Quem que está dominando aí? O corpo emocional. Eu nunca não sacava isso. Então, quando ele trouxe um monte de trabalho em relação a isso. Eu vou começar a bater nessa tecla, porque eu sei que ele trouxe muita coisa para mim, para eu começar a falar disso. E claro que a primeira pessoa fui eu. Fui eu. E foi tão interessante, porque a hora que eu olhei e comecei a trabalhar, foi uma catarse, assim, tipo assim, veio raiva, veio um monte de coisa. Não é que veio, eu entendi que estava guardado. Esse é o ponto. Muitas pessoas acham que é catarse, né? Tipo assim, está externando. Não, na realidade você está colocando atenção ali. Sabe o guarda-roupa, quando você abre e tem uma gaveta que você nunca abriu, faz 2 anos? Aí quando você abre, você fala, Cacilde, o que tem aqui? E você começa a tirar, e tem energia parada, lembrança parada, coisa guardada, sabe? Quem guarda coisinha aí de caderno de escola do primeiro grau? Gente, e aí quando você mexe naquilo, aquilo se espalha no seu corpo, ele se espalha, nós somos água, e isso tudo vai ficar aí, ele precisa ser olhado. Não adianta você fechar a gaveta. A partir do momento que você sabe que tem ali, a hora que você fala, cara, eu tenho isso guardado, não adianta mais. É botar no Google e aí toda hora aquilo vem, aquilo vem. Por quê? Porque você colocou atenção. Então, é muito importante, a gente falou muito sobre isso, sobre estar nessa consciência. Ontem a gente falou sobre isso, sobre expandir. Eu recebi um monte de mensagem, né, de pessoas que eu nunca nem sabia que ouvia minhas lives e vieram falar comigo, que foi muito bonito, amei. E só agradecer, sabe? As pessoas vieram agradecer a consciência de ontem. E ontem até comentei com uma amiga, eu falei assim, cara, eu acho que eu tive, eu acho que eu extrapolei, tô falando meio alto, mas essa semana não tem como eu baixar, não tem como. Por quê? Porque eu tô assim, sabe? Eu tô assim. Essa viagem mexeu muito comigo, muito. Não no sentido palpável, mudou o cabelo, não. Mas realmente, outro dia eu botei meu cabelo de novo para o outro lado e eu não conseguia me reconhecer. Eu falei, caraca, é outra Lúcia, percebe? Então, assim, receber você recebe, tá? Você
chegou até aqui e eu tenho responsabilidade sobre isso. Eu tenho responsabilidade. Então, quando você chega no Google e coloca lá a máquina de lavar, você está tendo responsabilidade por todo aquele movimento da Matrix, do IA trabalhando. A gente tem responsabilidade sobre isso, sobre tudo, sobre tudo. Então, uma das coisas que no caminho do mago a gente bate muito na tecla é isso. E quando você está em presença divina, e o que mais tem, né, os dragões sempre falam isso, e sempre fazem muito trabalho em relação a isso com os magos nesse caminho, não podemos ter medo. Porque a maioria tem medo de errar. Muita gente não escolhe um caminho desse porque tem medo de errar, tem medo de fazer de novo o que fez lá atrás. Só que hoje você tem uma consciência, você tem um conhecimento que não tinha lá atrás. Então, você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. Então, hoje, gente, o trabalho com os dragões, eles pediram para eu conversar antes, porque o trabalho vai ser bem específico e as pessoas precisam estar conscientes disso. Não é assim, ó, dragão, vem aqui limpar. E as pessoas trabalham desse jeito, acham que é assim. E tem um monte de gente ali em volta. E, cara, não é assim. Me fala como um ser de uma dimensão de lá de cima acessa essa dimensão. Ele precisa passar e estar aqui. E ele não vai simplesmente estar aqui mais porque ele veio ajudar. Porque a 3D está repleta de fios de ilusão. E eles não vão mais. Não que eles sofram com isso, não é isso. Mas eles não vão mais se emaranhar nisso. E nem deixar, porque essas energias captam, né? Captam, e aí literalmente prendem. E eles não vão mais, não é mais autorizado para eles isso. Entenda? Não é mais autorizado para eles isso. Existe uma ordem, gente. Existe uma ordem. Não vai mais os seres que estavam serem aprisionados por essas malhas. Ao contrário, nós é que devemos subir, se conectar com eles e sair da frequência das malhas. Isso que é o despertar espiritual. Sair da frequência das malhas. Existem muitas malhas, muitas. E uma das piores, porque ela eu falo que ela é do cinza mais clarinho até o negro, é a do tempo. E todo mundo se engancha nela, engancha. Queira ou não, você se engancha. Você olha, que horas são agora? Você olha, que horas são? Peraí, deixa eu... Você vive em função disso. Hoje eu entendo completamente, já falei isso. Por que eu fui para o Corvo? O Corvo está fora da linha do tempo. Está fora. Não tem tempo lá. Por isso que foi ancorado, que ancorou lá. Porque ela está fora da linha do tempo. Você fala assim, se você pudesse escolher um lugar para morar, eu ia escolher o Corvo para morar. Sério. Porque ela está completamente fora da linha do tempo. As pessoas, alguns tentam, mas não se conectam. Não se conectam. Então, e aí os que estão lá, as 400 pessoas, os outros, os jovens, eles saem, porque aquilo incomoda. Não está, é como se você não falasse o mesmo idioma do resto do mundo. E ao contrário, né? Bom, mas a gente vai falar muito disso ainda, tem muita coisa, são trabalhos lindos que chegaram, né? São trabalhos lindos que chegaram. E às vezes eu me questiono, sabe? Tipo assim, caraca,
como todo mundo, também tenho conta para pagar, mensalmente, coisas para fazer, responsabilidades, né? E às vezes você fala assim, caramba, porque aí você está desbravando toda hora uma coisa nova, você tem que mais uma vez convencer, né? Você tem que convencer, não é algo que você pega que todo mundo já conhece, então, como o registro acástico, por exemplo. Todo mundo já, né? Quando eu comecei lá, ninguém conhecia. Hoje, virou moda. Virou moda. Então, assim, vamos trabalhar com isso, uai. As pessoas já conhecem, bem fácil, bem fácil. Então, assim, às vezes cansa, né, de você desbravar. É aquela pegar mato fechado e ter que abrir, né? Você se arranha. Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, cara, mas eu tô aqui para isso, né? Então, você vai, literalmente, trabalhar com a vontade divina. E a vontade divina, o primeiro raio, quando todo mundo falar tanto, né? Miguel, 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 mas a fé está ali. A energia da fé, né? A arcangelina fé é uma força. E quando você literalmente está na vontade divina, essa força aparece e você segue. Então é muito importante a gente ter essa consciência do que nós estamos fazendo aqui, do que nós viemos. Não fique esperando, gente. Não fique esperando o outro trazer. Se conecta, faz essa linha reta. Precisamos. Eu falo de presença divina há sei lá quantos anos. Eu falo sobre escolha e vontade há não sei quanto tempo. E agora que começaram muitas pessoas a falarem, eu falei, caramba, ainda bem, né? Pelo menos, ainda bem, né? Alguém ouviu. Não sei se põe isso em prática na vida. Não sei. Porque muitas pessoas falam da boca para fora, literalmente. Há muitas. Mas o processo, assim, não é julgamento, é simplesmente fato. É fato. Então, eu sei que hoje, por exemplo, vieram muitas pessoas porque é a limpeza dos ambientes que vocês estão. Agora é o seguinte: se você não estiver presente, e em presença, os dragões não vão acessar sua casa ou o lugar que você está. Não vão. Então, me trouxeram, inclusive, vieram perguntar: posso fazer depois? Eu vou conseguir? Porque, assim, as pessoas querem gravar e ir para todos os lugares e fazer a limpeza. Porque é isso. As pessoas querem isso. Então, já que tem, já que pode, já que está de graça, né? Então eu vou fazer uma maratona, vou fazer a live na casa do meu filho, da minha filha, do nananana. Tá tudo certo. E eu fui perguntar para os dragões isso, né? Como que ia ser? Primeiro o Instagram ele não quis. Fecha o Instagram. Simples. Eles são simples assim. Tipo, fecha. E há para os dragões, eu falo que eu uso a IA só para fazer alguns desenhos quando eu vejo algumas imagens e realmente eu quero trazer, e aí tem um lugar que eles me deixam acessar e usar, que não é muito conhecido, e beleza. Mas senão não vai, não vai, nem plataforma. E as pessoas, não, tá tudo certo, vamos lá, tem que ir. Tá ok, tá tudo certo. Cada um com o seu cada um. Então, o que eles trouxeram, né? Eu fui fazer a pergunta. Vou gravar? Vou deixar gravado ou não? E eles falaram, sim, sim. Mas isso não quer dizer que nós vamos limpar o lugar que eles estarão. E eu, ok. Então, qual é a premissa? A premissa é: você tem que estar em presença divina e completamente ali, presente. Então, não adianta você querer fazer live lavando louça, comendo, fazendo outra coisa, porque você não vai estar presente. Não vem dizer para mim que você vai estar presente, porque não vai estar. Então, você vai ter que estar
silêncio sentado, um bumbum na cadeira e literalmente em mergulho na sua presença divina. Porque assim eles vão conseguir acessar esse local, ok? Então, o que é que você falou, André? Interessante questão da malha do tempo, mas é preposição, querida. Não é mas. É verdade. Existe a malha do tempo e verdade, você está emaranhada nela. É igual uma teia de aranha, quando o inseto cai nela, é complicado sair. Eis a questão, como sair? O que você acha que foi ancorado as coisas todas para essa consciência? Nunca eu vou trazer uma consciência e não vai ter uma ferramenta. Nunca. Porque toda vez que eu acesso algo, eu vou viver aquilo, e eu vou sair daquilo, e eu vou trazer aquilo. Eu não trago, eu trago aqui na live, mas eu já não estou acessando. Percebe? Eu já vivi esse processo. Eu nunca trago algo simplesmente para fazer como a malha faz, né? Te dou a pergunta, te dou a dor e você fica na dor, fica na dor, fica na dor, fica na dor. Não é assim que funciona para mim. Tem que viver o processo. E eu não falei disso. Isso está há meses já. Desde o momento do dia 29, quando o Metatron, que é um dos que estão guiando esse trabalho, me mandou para o corpo. Então, desde o 29 de dezembro, eu estou vivendo esse processo. Okay? Então, quando eu falo e assim, como sair? Não é como sair, tem saída. Óbvio que tem. Se eu estou falando, é porque tem. E não é fácil, ou melhor, não é difícil. Nada é difícil. Disciplina. Então, o trabalho hoje vai ser feito. E aí, se você está. Você tem que estar dentro do local onde os dragões vão fazer a limpeza, ok? Não adianta estar do lado de fora, tem que estar do lado de dentro. Tem que estar do lado de dentro. E tem que estar realmente nessa energia de presença. Então, por isso que eles falaram, espera chegar para você dar essa oportunidade para as pessoas. Vai ficar gravado? Vai. Mas se você repetir, você vai ter que ouvir chegar aqui, porque se você quiser só colocar e tá ali fazendo, vou colocar a live, vou deixar rolar aqui, limpando esse ambiente onde eu estou, você está muito enganado, porque não vai acontecer. Então, gente, aqui não é ilusão, tá? Aqui não é ilusão. Aqui é realmente fato. Trabalhar com os dragões, né? Eu sentei aqui, eram, sei lá, 8 horas. Então, eu faço todo um trabalho para o acesso a eles chegarem. Eu tenho uma conexão que eu consigo abrir um portal para eles chegarem. Eu faço todo um trabalho. Então, assim, é como a mesa tem essa função, né, de abrir um portal para os dragões estarem aqui. Mas tem todo um processo, é como eu já vi mesa dos dragões, tá. Ai, Deus, aí, um monte de ferramentinha. Tá, gente, tá bom, eu quero, sabe? Então, assim, é um papel lá com os desenhos e você que vai estar trabalhando, a tua energia está trabalhando. A gente tem que começar a questionar, pessoal. Você tem que começar a questionar, sabe? Questiona. Vai lá, vai ver a vida da pessoa, vai ver como que é, como era, e o que aconteceu, vai olhar. Para de aceitar tudo, porque na internet é assim, você aceita qualquer coisa. Agora é isto, agora é isto. E cai umas arapucas. Eu sei de gente que mina a energia dos outros. Mina. Só está crescendo porque está sugando. E tem um monte de gente ali junto sendo mamado, mas estão completamente. Isso é magia negra. Sabe, gente? Isso é magia negra.
Mas, né? Cada um é uma presença divina. E quando eu falo, e aí você pergunta, e vai ter gente que fala assim, ai, eu tô um monte de coisa. Eu falei, cadê sua presença divina? Porque quando você está em presença divina, você sai fora. Então, a sua casa pode estar cheia de meleca. Por isso que os dragões não vão conseguir acessar se você não tiver em presença divina. É através do seu campo, é a sua luz que eles enxergam. Entenda isso, que a espiritualidade maior enxerga o nosso campo. É a nossa luz. Por isso que as pessoas, quando estão mal, elas rezam, rezam, rezam e só chega a assombração. Só chega, por quê? Porque ela não consegue acender a luz dela. Por isso que muitas vezes ela precisa de alguém para potencializar de dentro para fora para ela. Porque ela está ali, né? Ela está numa energia totalmente de breu. Se ela escolher, qualquer um, gente, qualquer um, qualquer um. Se ela vai para um parque, deita na grama e fala: eu estou aqui, planeta, como eu posso ser contribuição para você e como você pode ser contribuição para mim? Ela sai desse emaranhado. Só que ela tem que querer receber. Esse é o segredo. Este é o segredo. Ela não precisa pagar ninguém para fazer nada. Ela pode receber da terra, mas ela precisa se abrir para receber. E é isso que os dragões trouxeram hoje. A pessoa tem que estar presente e pronta para receber. Em cada lugar que ela sentar e for ouvir de novo, mas ela está presente e em presença, o campo dela brilha e eles conseguem trazer a energia. Ok? Como eles vão limpar isso aí? Isso é com eles. Isso é com eles. Não queira. O que você está fazendo? O que tem? Não para. Porque a hora que você entra em por quê, como, por quê, você saiu da sua presença e está em ilusão de volta, você já caiu e eles já foram embora. Entenda isso. Então, vamos lá? Beleza. Então, vou fazer um trabalho com vocês para poder estarem nessa frequência, para poderem acessar. Então, vamos lá, gente. Achei o vidro melhor para botar meus floral. Que aí, tic, 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 tic. Estou tomando floral desde antes, na hora, trabalhando meu corpo emocional. Então, eu trabalho meu corpo emocional de várias formas, em vários níveis. Tomando floral, australiano ainda. Estou me alimentando de algumas coisas que os devas mandaram. Está sendo interessante. Mas isso é para depois. Como pode melhorar, né? Então, vamos lá? Vamos fechar os olhos. Vamos levar atenção ao nosso corpo, vamos levar atenção para onde você está. Traz atenção para você. Sinta seus pés no chão. Pode estar de sapato, não precisa estar descalço, não tem problema algum. Inspira. E eles estão falando que se tiver outras pessoas no local e que são contrárias, né? Eles vão ficar no local onde você está. Tipo, se você está num quarto e tem outras pessoas com outros livres arbítrios em outros lugares da casa, a casa inteira não vai ser limpa, vai ficar só onde você está, entendeu? Eles não vão infringir livre-arbítrio de ninguém. Então, inspira, solta o ar,
Vamos colocando nossos pés completamente presentes no chão. Sinta seu pé. Sinta o tato do seu pé no chão. Nem se tiver sapato, sinta a sola do seu pé no chão. Sinta o peso da sua perna sobre o seu pé no chão. Tenha consciência de que você está ali, com o pé no chão. E esse chão está completamente ligado ao planeta. Desce, perceba, não importa o andar que você esteja, a Terra está ali embaixo. Segundo, terceiro, 20º, a Terra está embaixo. Esse prédio está cravado na Terra, está cravado. Então, relaxa, entenda que tudo que sair, tudo que tiver, vai para o planeta. É assim que os dragões trabalham. Eles elevam as vibrações e tudo que não vai mais fazer parte da frequência que eles trazem, vão sair. E sai como, gente? Imagina assim, as vigas, né? As pilastras, sei lá como chama. Viga eu sei que é na horizontal, não sei se é na vertical também é, não sei. Mas assim, vão estar cravadas e as energias vão sair por esses pilares aí, pelas paredes e vão. E vão passar, por exemplo, tem um apartamento, vou influenciar no apartamento do vizinho de baixo? Não, porque desce pelos cantos, vamos dizer assim. Vai descendo pelas colunas, né? Ligado? E aí vão descendo pelas colunas e vão até o planeta, onde elas estão cravadas ali, né? Tem toda aquela a fundação do prédio, a fundação da casa, aonde foi literalmente cravados ali, tá? Então, assim, muito ferro, né? Usado nessas construções. Então, são veículos dessa passagem dessas energias que vão para o planeta. E o planeta sabe o que fazer com elas. Então, não tem que ficar pensando em como. Isso é distração. Simplesmente esteja. Perceba que você está completamente cravados na Terra. Estamos. E além do mais, né? Além disso, nosso corpo físico veio da Terra. Nós somos feitos de fogo, ar, terra e água, e esse material, esses elementos, são do planeta. Cada vez que nós encarnamos em um planeta, são os elementos deste planeta que vão servir como matéria de como nós vamos estar lá, desfrutar da realidade daquele planeta. É assim que funciona. É sempre assim. Então, vamos inspirando, sinta o peso do seu corpo sobre a cadeira, sinta o seu corpo, inspira pelo nariz, profundamente, solta o ar pela sua boca, faça inspirações profundas, deixa o ar entrando, deixa o ar mexer com as suas estruturas, expandir você internamente, porque você vai ter mais facilidade de estar presente. Inspira, sinta o ar entrando pelas narinas, esse ar vai expandindo o seu tórax, vai mexer com o seu diafragma, vai mexer com o seu abdômen, e quando você solta, muitas coisas que estavam paradas começam a se movimentar para sair. E assim que pensamentos chicletes vão embora, é assim que sentimentos fora da luz também acabam indo embora. Então, inspira e solta.
E mais uma vez, traz atenção para o seu corpo, para os seus ombros. E vai começando a entrar numa imobilidade. Você só sabe que o corpo está confortável quando ele fica quieto. Quando você está confortável, o seu corpo naturalmente ficará imóvel. Todo desconforto faz o corpo se mexer, mesmo que você não perceba que tem um desconforto ali. Por exemplo, se você está com o braço e tem algo limitando a circulação, o seu corpo vai falar, mexe o braço. E aí você vai para outra posição e a circulação melhora naquele membro. Isso é fato. Então, vamos entender que também energias que estão densas e paradas em alguns lugares começam a se flexibilizar e vão ter facilidade de saída. Ok? Então, inspira e comece, então, a achar uma posição, sentindo o seu corpo confortável para ficar quietinho. Se você é uma pessoa que mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui, você não está entrando literalmente em presença de vida. Ok? No início, não. Depois, quando o seu corpo souber entrar numa dimensão mais elevada, ele sabe estar lá e estar aqui. Mas ele tem que aprender isso. Entenda isso. Ele tem que aprender a estar lá e estar aqui. Porque nós somos multidimensionais. Ou melhor, nós precisamos recobrar essa mobilidade de dimensões. Então, nós somos multidimensionais, mas esquecemos de como ser multidimensionais. Precisamos, primeiro, gatinhar de novo, como uma criança. Na vida passada, ela sabe andar, correr, mas volta nessa vida, não sabe, porque o corpo não está pronto para aquilo ainda. Então, nós precisamos aprender a quietude, o silêncio, para depois, mais uma vez, estando em presença, aprender a se mexer, aprender a falar, aprender a canalizar, percebe? Então, aprendizado. Então, inspira e vai ficando nesse silêncio, nessa quietude, nessa imobilidade. Sempre a imobilidade vem com conforto. Se está desconfortável, não acessou ainda, tem ainda coisas para sair, continua respirando. E vamos então começar a mergulhar, entrar dentro de nós mesmos. Não precisamos saber como, aonde é, nada, só precisamos inspirar e levar nossa intenção para o âmago do nosso ser. Como se nós fôssemos pequenos grãos de areia. Inspira e vai levando. A sua intenção, o que é uma intenção? É a vontade. Então, a minha vontade é estar com a minha presença divina. Estar na presença, ser a presença nesse momento. Essa que é a intenção. Como, quanto tempo eu demoro, não importa. Essa é a minha intenção. Então, enquanto vocês vão trabalhando nisso, e assim vão elevando a vibração do seu ser, aumentando a sua luz, porque a respiração consciente aumenta a nossa luz. Esse alinhamento com a presença vai fazendo com que a luz da presença vai aumentando, vai tomando conta do seu corpo. Você vai começar a brilhar naturalmente. Não é para nós vermos, mas nós vamos sentir. Como você sente que você está chegando? Você sente leveza, você sente bem-estar, não tem mais nada te incomodando.
Então, vocês vão buscando esse estado, e eu vou fazer aqui meu trabalho. Ok? Os dragões começam a chegar, e o aviso é: não são todos que eles vão conseguir acessar, só aqueles que realmente estão alinhados em presença, ok? Então, assim, capricha nisso. Se você tem dificuldade nesse momento, faz isso depois. Faz isso, vai ficar gravado. Então, faz isso depois, mas precisa literalmente estar alinhado à presença, estar nesse equilíbrio que você alcançou com a respiração. Precisa estar nessa neutralidade. E é nessa neutralidade que nós saímos dessas linhas, dessas interferências. E não só os dragões, né? Porque eles pediram para o reino dévico também vir, mas não só eles, mas inclusive essa força angélica, eles conseguem nos ver, conseguem nos enxergar. Lembrem-se, eles enxergam a nossa luz. Então, realmente é importante nós termos essa consciência. Alguém fez uma pergunta. E quando você está num momento de muito, por exemplo, perigo, e que você não está alinhado, você sai desse alinhamento, né? O medo tomou conta, por exemplo. É interessante isso. E os dragões respondem assim: quando os seres habitualmente se conectam conosco, nós começamos a ficar em unidade com a frequência deles. Então, nós vamos saber, até mesmo antes de ele estar no perigo, que vai acontecer algo ali, porque nós não temos e não fazemos parte da linha temporal. Então, nós já estamos juntos. Eles me lembram o dia que eu fui assaltada, porque foi exatamente assim. E hoje eu entendo por que eu ouvi palavra anjos, que eu não me conectava com os dragões naquele momento, né? Era muito. Mas os anjos, acho que qualquer ser humano que viveu qualquer tipo de religião tem essa conexão. E foi a palavra anjos. E através do reino ou do reino dévico, todos os seres nos acessam, né? Os anjos, os dragões, todos os demais todos os demais seres do reino dévico. É muito bonito quando vai chegando a consciência de por que a palavra chegou naquele momento. Por que uma pergunta assim chega nesse momento, que é importante isso. Se mantenha, não se distraia. Isso é importante. A mente
Deu uma escapulida, volta para o corpo. Gente, esse é o segredo. Volta para o corpo. Sente os seus pés no chão. Inspira. Volta a atenção para o seu interior de novo. Inspira e solta. Sente os movimentos torácicos, diafragmáticos e até abdominais da respiração. E se mantenha ali. Se mantenha. Se mantenha nessa paz interna. Se mantenha nessa harmonia que alcançou através da respiração. O que os dragões estão fazendo, você não leva atenção para fora. Fica em você. É como se você fosse uma lanterna mostrando aonde eles precisam estar nesse momento para fazer o que eles têm que fazer. Então, eles vão, através dessa lanterna, através da sua luz, acessar esse local. Como foi lhe avisado antes, eles acessam só o local onde você está. E se você estiver numa casa, sozinho, por exemplo, eles vão limpar a casa inteira. Porque tamanho não é problema para eles. Mas se tiver outro campo, com outro livre-arbítrio, eles não vão mexer na casa inteira. Eles vão mexer onde você está, no espaço onde a sua luz está, ok? Ok, tem uma pergunta. Se essa pessoa da casa também está fazendo a meditação, tá tudo certo. Ou se ela estiver, por exemplo, rezando, pedindo ajuda de alguma forma, tudo que for luz, mesma semelhança, tá? Mesma semelhança. Podem nem estar falando com os dragões, podem estar fazendo uma prece para os anjos. Semelhança. Eles conseguem acessar. Você pode perceber os movimentos dos dragões, do reino todo angélico, através da sua pele, por exemplo. Você pode sentir que tem um movimento à sua volta. Não precisa levar a sua atenção, só fica em você. Sabe quando você está quieto, sentado, mas sabe que o vento está batendo em você, que tem árvore se mexendo? Essa é a forma de trabalhar com eles. De você Deus, eles estão aqui. Eles vão te se mostrar, porque os dragões adoram, eles adoram. Eu falo que eles são exibidos de uma forma bem. Eles gostam de nós, gente. Eles têm um amor pelo humano que é transcendental. Então, eles vêm, eles colocam a testa na sua testa. Eles vão te mostrar que eles estão aí presentes. Não tenha dúvida. Se forem seres angélicos que foram, você vai sentir aroma. Não se distrai. Só volta para dentro, agradece. A conexão é por dentro, tá, gente? Nunca pela sua cabeça, sempre pelo seu coração. Isso é importante. Você pode agradecer estando lá ali dentro, como se você estivesse falando com eles lá dentro, agradecendo. Não precisa pedir nada, porque eles vão vir para. A tarefa é a limpeza da casa. Então, tem um dragão me dizendo que o que eles vão fazer é elevar as vibrações de toda a energia da casa, elevar as vibrações, colocar luz dentro da casa. Então, tudo que não for na mesma semelhança vai escoar, essa palavra que ele usou, escoar para o planeta. O dragão não destrói nada, tá?
Dragão não destrói nada. Esse negócio de destruir aí nunca se destrói energia, gente. Tá ligado nisso? Tem muitas linhas que usam destruir. A energia não é destruída, né? Ela precisa ser transformada, ela precisa ser iluminada e, consequentemente, ela é transformada. Por isso que a chama violeta, é dessa forma que a chama violeta trabalha. Ela ilumina e transmuta. Ela nunca destrói, nenhuma qualidade divina destrói. Quem usa essa palavra é o ser humano. Inspira. Eles estão falando assim que nós já sabemos disso, né? Que Lavoisier fala isso, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Energia. Princípio da química. De vez em quando, leva atenção para o seu corpo, sente seus pés no chão, inspira, solta o ar e se mantém. Se mantém. Você pode fazer isso muitas vezes, mas o segredo está nisso. Os dragões só vão acessar através da sua luz. Eles vão enxergar o local através da sua luz. Inspira, solta o ar. Vem outra pergunta. A pergunta no sentido de, posso fazer todo dia? E eles respondem assim, se você manter o equilíbrio, que foi o que nós falamos dessa semana. Se você mantiver o seu equilíbrio, a sua luz, todo o ambiente da sua casa também estará equilibrado, porque subiu a vibração. Então, quem não assistiu a live de ontem, vai assistir, porque eles ensinaram algumas coisas, é importante você conversar com a sua casa, ter essa consciência. Inspira, solta o ar. Eles estão indo, se retirando. Eles deixam literalmente tudo iluminado. Essa luz, ela
Lembra muito uma cúpula, né? Totalmente preenchido de luz. Vamos agradecer então os dragões. Vamos inspirando. Sinta seus pés no chão. E agora começa a emergir. É importante esse movimento, né? Começa a emergir. Trazer a atenção para a sua respiração mais uma vez. Sente o ar entrando, ele vai fazendo esse movimento. Com isso, você começa a mexer de novo. É importante, gente, porque a imobilidade faz com que todo o seu ser, a sua circulação diminua, seus batimentos cardíacos diminuem. Quem tem pressão alta, isso é uma cura. Já tem até comprovação científica que nesse estado de meditação, né, um estado de atenção, você muda, você cura pressão arterial alta. Então, na hora de voltar, é importante você voltar gradativamente também. Sempre inspirando, deixando o ar e acordando suas células. É assim na cama. Você já foi acordado de subitamente, né? Um susto, dá taquicardia. Por quê? Porque ele está numa lentidão e aí ele começa a bater muito rápido. Ele tem que ir sempre assim. Você já viu gato? Vai olhar gato. Gato, ele acorda e ele se espreguiça para frente, espreguiça para trás. É muito interessante. Até quando ele se assusta, ele pula, mas ele está se espreguiçando. Ele nunca faz nada sem se espreguiçar, se alongar, porque é a circulação que volta ao normal ali. Então é isso, pessoal. Nossa semana especial, né, que a gente vai falar um pouco semana que vem sobre a lei, microcosmo e macrocosmo, a gente vai trazer um pouco de consciência. E na outra semana, a preparação, vai ter 3 dias de atendimento com limpeza de magia sem luz, que é magia negra, de contratos, vai ter várias limpezas ali. Então, assim, esses próximos 15 dias vai ser bem forte trabalhando com os dragões, porque eles estão trazendo tudo isso. Porque é o convite para o mago, né? O mago precisa trilhar um caminho de relembrar quem ele verdadeiramente e relembrar que ele pode fazer esse trabalho, que ele pode trazer essa energia aqui e agora. Tá? O mago, ele tem essa capacidade quando ele trilha o caminho e fica com essa conexão com os dragões. Ok? Gratidão a todos, gente. Ótimo final de semana. Amanhã é um dia muito interessante. É o dia da grande. Eu falo que é o grande M. É o dia da grande morte. O inconsciente coletivo tá literalmente se conectando com a morte. Morte é uma ilusão. Morte não existe. Então, assim, tenham consciência do que vocês se conectam amanhã, ok? Olhem para isso, porque a morte não existe, né? Quando Joshua veio para o planeta, ele mostrou isso. Ele simplesmente, naquele momento, ele precisava deixar o corpo, transformar o corpo dele em energia. E nós precisamos, e as pessoas ficam reverenciando a morte, reverenciando a morte. E a morte é uma ilusão. É a linha completa de ilusão, de sofrimento, de dor, de apego e tudo mais, tá? Gratidão por você estar aqui, gratidão por você, gratidão, né? O pessoal que está agradecendo a live de ontem, Érica, gratidão a todos, tá? De me seguirem, de compartilharem. Compartilha essa live, gente, compartilha. Todo mundo pode receber, os dragões estão aí. E principalmente porque a pessoa vai aprender. Muita gente fala para mim, como eu entro na presença divina? Tá aí, hoje aprendeu. Hoje aprendeu. Ok? Ótimo final de semana.
se conectem com essa frequência de que nós podemos renascer a cada dia, não necessariamente precisamos passar pela morte, ok? Namaskar, pessoal, terça-feira eu escolho estar aqui com vocês. Quem quiser se conectar com os dragões mais profundamente, me manda um WhatsApp, vem falar sobre o curso realmente, eu falo assim, dessa vez eu estou falando, gente, vocês estão perdendo a oportunidade de trabalhar com os dragões de uma forma tão especial. Muito especial esses 3 dias, quero manter essa energia de presença maravilhosa. Namaskar, gente, gratidão a vocês. Namaste.